Glória a Deus. Boa noite. Não, boa noite. Graça e paz, irmãos. Que bênção. Vamos sentar mais para frente, o povo do lado de cá. Vamos preencher as cadeiras aqui da frente, vamos? Vamos deixar a igreja mais harmoniosa, vamos? Em nome de Jesus, vem. Vem para frente todo mundo, senta aqui para frente. Senta aqui, ó, da primeira, da segunda, da terceira. Vem vindo para frente, vem vindo para frente, para frente, para frente, João. Crente tem que sentar na frente, irmão. Senta para frente. Me ajuda aí a pregar. Glória a Deus. Paulinho, acho que eu estou sem retorno, será? Glória a Deus. Aleluia. Dá para me ouvir aí, meu irmão? Obrigado, Paulinho. Amém, meu irmão? Quem está animado aí? Quem nos visita pela primeira vez? Tem alguém que nos visita pela primeira vez? Recebeu um presente? Amém. Eu quero convidar, Paulinho, prepara um fundo daqueles poderosos de pregação, varão. Deixa o cara parecendo pregador mesmo, sabe? Tipo assim, que nem eu olho para o Alessandro, assim, esses caras vaso, crente, cheio do Espírito, aleluia. Bota um fundo aí. E eu quero convidar você, antes de nós iniciarmos a ministração, nós estamos falando já há algum tempo a respeito de algumas coisas importantes. Deus tem falado com você, meu irmão? Nós falamos sobre fechamento de ciclos, não é? Nós falamos sobre o poder da decisão, de aquilo que você decide, Deus pode transformar a tua vida, não é? Hoje nós vamos falar sobre algo muito especial, que é deixando o passado e as suas raízes. Então nós vamos embarcar em uma viagem que vai transformar a nossa vida e fazer com que o nome dele venha a ser glorificado. E essa viagem não é uma viagem sobre efeito de nenhuma droga, sobre o efeito de nada, é sobre o efeito do Espírito Santo, amém? Amém? Então eu quero convidar você a se colocar de pé, enquanto Paulinho prepara ali um fundo para nós, não é, Paulinho? Se você achou, já manda, Paulinho, nós vamos orar. E eu quero nessa hora, antes de nós começarmos a ministrar, que você, até as crianças, se desconecta de tudo. Deixa esse tablet quieto aí, se coloca de pé os dois, por gentileza. Fecha os olhos para poder orar. Por favor, Dai. Obrigado. E aí você fecha seus olhos, não se importa com quem está do seu lado agora, não importa com nada mais agora é tão importante quanto você buscar a presença do Espírito Santo. Então feche teus olhos, e agora nesse momento eu quero que você comece a declarar a palavra de gratidão ao Senhor, palavra de amor ao Senhor. Começa no seu lugar, nesse momento, com os seus olhos fechados, se possível dá um abraço em você mesmo. Talvez você tenha passado hoje o dia, não ganhou um abraço de ninguém, e agora o Espírito Santo quer abraçar a tua vida. Então começa nesse momento a declarar uma palavra de fé, uma palavra de gratidão, uma palavra de bênção. Começa agora a orar e a dizer ao Senhor o quanto você é grato por tudo que Ele tem feito na tua vida. Meu Deus, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar. Nós agradecemos ao Senhor porque um dia o Senhor nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós não éramos dignos e não somos, Senhor, dignos de estarmos na sua presença. O apóstolo Paulo, certa via orando, ele disse: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Deus, nós somos tão gratos ao Senhor porque o Senhor não tem levado em consideração quem somos, o que fazemos. O Senhor tem nos corrigido, é bem verdade, Senhor. O Senhor tem nos ensinado através da correção, através da vida. E nós estamos nessa hora para aprendermos com o Senhor. Então, Espírito Santo, nós convidamos ao Senhor para vir de encontro ao nosso coração. Nós não sabemos aquilo que talvez, Senhor, possa impedir os nossos irmãos de estarem adorando. Talvez eles tenham tido um dia ruim, mas nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar nessa noite, Senhor, para que o Senhor possa nos ajustar, Senhor. Nós queremos ter um encontro com o Senhor. Nós colocamos o nosso coração diante do seu altar e pedimos ao Senhor que tudo aquilo, o que não provém do Senhor, comece agora, meu Pai, a cair por terra. Comece agora a sair de nós toda preocupação, todo mal-estar, todo cansaço,
Tudo aquilo, ó Deus, que não te louva, sai agora. E que nessa hora, Pai, nós possamos começar a ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Nós possamos começar a ser, Senhor, impactados pelo Teu poder, por Tua glória. A nossa dependência, ela está no Senhor. Nós não dependemos de homens, nós não dependemos de governo, nós não dependemos de nada se não for o Senhor. Ó Senhor, nós podemos até dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então o Espírito Santo vem sobre as nossas vidas, faça entrar nas nossas narinas o fôlego de vida, o mesmo fôlego que o Senhor mandou que Ezequiel profetizasse naquele vale de ossos secos. Ele via corpos, ele via um grande e numeroso exército, mas ele, Senhor, não via vida. E o Senhor disse a ele: profetiza sobre os quatro cantos o vento do Espírito. E de repente, ó Deus, um barulho começou a acontecer, porque o Senhor começou a trazer vida àquele lugar, e o Teu nome começou a ser glorificado. E esse é o meu pedido ao Senhor nessa noite, meu Pai, que o Senhor possa soprar desse vento de paz sobre esse lugar, esse vento de alegria sobre esse lugar, esse vento de transformação neste lugar, meu Pai, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Nós queremos, ó Deus, nos desprender de tudo aquilo que nos amarra, de tudo aquilo, Senhor, que faça com que nós não avancemos na Tua presença. Nós queremos pedir ao Senhor que a Tua glória, a Tua majestade faça-se presente nesse lugar, pois na Tua palavra está escrito que aonde 2 ou 3 reunidos em Seu nome estivesse, no meio de nós o Senhor estaria. Então, ó Deus, vem com a Tua glória. Peça, meu irmão, clama a Ele aí do seu lugar, concorda, peça ao Senhor, fala: vem Espírito Santo, vem sobre a minha vida, começa a tocar no meu coração, naquilo que eu não posso, começa a tocar no meu coração, naquilo que eu não tenho condição de alcançar, começa a modificar a história da minha vida. Conte a Ele qual é a história que precisa ser mudada na tua vida aí agora. Esse é o momento de Deus transformar a tua vida. Comece a contar para Ele aquilo que te aflige, aquilo que toma o teu coração nos momentos de desespero, porque Deus está mudando a tua vida e o nome dEle vai ser glorificado. Se você crê, diga graças a Deus e aplauda ao Senhor. Pode sentar. Amém, meu irmão? Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o seu versículo é o número 8 em diante. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, e o versículo de número 8 em diante. Sábado nós tivemos, ontem fizemos uma célula com os jovens aqui na praça. Foi maneiro, não foi, Miguel? Emília, quem mais estava? O Pedro, o Pedro fez louvor, foi maravilhoso, irmão. Micaela estava, quem mais estava? O Guilherme, a Brenda, a Bianca, aniversário da Bianca. Uma galera, meu irmão? Então sábado que vem nós vamos fazer de novo aqui na praça, tá bom? Então você que é jovem, que queira, deseja participar conosco, 17 horas nós já estaremos aqui com a praça arrumada, os lugares preparo para que nós possamos estar adorando ao Senhor, e eu creio que Deus fará coisas grandes. Amém? Amém? Amém. Atos 19, 8 diz assim. Eu quero deixar um tema para essa mensagem, que é deixando o passado e suas raízes. Olhe para o irmão que está ao teu lado, já profetiza na vida dele, seja profeta na vida dele, diga assim: deixando o passado e as suas raízes. Isso, deixando o passado e suas raízes. Paulo, na escola de Tirano, diz assim: durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga
onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que algum deles se mostravam empedernidos. Empedernido quer dizer duro como pedra, quer dizer petrificado, inflexível, contumaz, insensível. Então ele diz assim, o versículo 9, visto que alguns se mostravam empedernidos, ou insensíveis, contumazes, inflexíveis e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão. Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos. Diga comigo, separou os discípulos e apartou-se deles, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Versículo de número 10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Diga assim, pelas mãos de Paulo, Deus fazia milagres extraordinários. Levanta tua mão assim, meu irmão. Levanta tua mão com força para o céu. Diga assim, através das minhas mãos, Deus poderá continuar a fazer milagres extraordinários. Amém. Então olha só, a palavra de Deus, ela fala que o apóstolo Paulo, com autoridade e ousadia, ele despertava, por conta daquilo que ele manifestava, inveja em algumas pessoas. E muitas vezes nós temos vivido uma vida onde nós sentimos que algumas pessoas sentem inveja de nós. Já sentiram isso, sim ou não? E o pior tipo de inveja é quando você olha para uma pessoa que aparentemente ela tem mais do que você, mas ela olha para você e sente inveja de você. Não é triste? Porque você olha para a tua vida às vezes e você começa a fazer uma análise a respeito da sua vida, e você fala assim, gente, ou até mesmo uma análise a respeito da vida do outro, não é? Porque você olha e você diz assim, como é que pode? Essa pessoa tem tudo que eu não tenho, não é? Falando de financeiro, às vezes, ela tem carro, ela tem uma casa maior que a minha, ela tem isso, tem aquilo. Nós numeramos centenas de coisas que ela tem. E aí você olha e fala, por que essa perseguição? Por que esta forma de essa pessoa agir assim na minha vida? Não é? E simplesmente porque ela não tem aquilo que você tem, que é a presença do Espírito Santo da maneira que você tem. Então muitas vezes a maneira de você se portar dentro do teu serviço, da onde você está, a forma de você falar, a forma de você se posicionar dentro da tua escola, não é? E não importa se você é um jovem que está no ensino médio, no ensino, no outro ensino, em outra escola, se você está no ensino superior, não importa nada disso. O que importa é que o teu posicionamento em Deus fará com que pessoas sejam alcançadas. E a Bíblia diz que Paulo começou a perceber que algumas pessoas começaram a se levantar contra a vida dele. Ele saiu do meio dessas pessoas, pegou as pessoas que ele estava ensinando, que eram os seus discípulos, e começaram a falar do amor de Deus. E isso dura por uma volta de 2 anos. E no meio daquele negócio, as pessoas começam a ouvir falar a respeito do Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Que Deus, Ele está dando estratégia para você nessa noite. E eu creio que são alguns domingos em que Deus vem dando estratégias para que nós possamos entender aonde Ele quer nos levar. E a estratégia que Deus vai te dar não é para que você sinta raiva das pessoas que invejam você, mas é para que você possa olhar de uma forma diferente e entender que eles não têm aquilo que tem dentro de você, que é a presença do Espírito Santo. E Deus vai começar a te dar autoridade e ousadia para que você possa começar a ministrar a palavra. Hoje nós visitamos a Maria e o Felipe no hospital.
Nós até tentamos ir visitar as crianças, mas fomos impedidos e naturalmente entendemos que não era para irmos, ainda estão muito pequenininhos, não é? Estavam lá na incubadora, mas graças a Deus tudo bem com eles. Mas o que chamou a atenção foi o relato da Maria. A Maria dizendo que enquanto ela estava naquele lugar, na maca, enquanto ela estava na cama, em alguns lugares do hospital, algumas mães chegaram desesperadas. E a Maria foi o alento daquelas mulheres. Ela olhava para as enfermeiras e dizia assim: eu posso falar com elas? Pode. E ela falava assim: mãezinha, calma, Deus é contigo. Nós vamos orar e o Senhor vai fazer algo na tua vida. E o pai desesperado, ela falava assim: não fica assim não, porque Deus está entrando com a providência. E aonde o Espírito Santo de Deus está, alguma coisa tem que acontecer. E aí você imagina ela dentro de um processo, porque ela estava em um processo ainda da gestação, as crianças ainda não haviam nascido. Imagina como é que era, de repente ela ter que dizer para as mães se acalmarem, quando ela também estava aflita. Imagina isso, só quem faz isso é o quê? O Espírito Santo. Então nós começamos a aprender que mesmo na tua luta, mesmo na tua dificuldade, Deus vai te dar uma palavra para que você possa acalmar o coração de alguém, porque não é a luta quem vai fazer você se calar, mas é a luta quem vai te fortalecer e vai fazer com que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então Deus, no meio do teu processo, como foi o processo da Maria naquele lugar, vai se encher, você vai se encher, ela se encheu do Espírito Santo, a ponto de poder acalmar o coração de alguém. A única coisa que nós precisamos entender é que nós precisamos estar com o nosso coração disposto para que o Espírito Santo fale conosco. Se nós não abrirmos o nosso coração para que o Espírito Santo fale, nós não vamos conseguir alcançar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, Paulo ele começa a não se preocupar com aquilo que está acontecendo. E é assim que ele foi pressionado a deixar aquelas pessoas naquela sinagoga, não é? Ele sai daquele lugar e muitas vezes Deus permite situações até agressivas para dar início a um novo tempo, a um novo ciclo na sua vida. Tem um pastor chamado Daniel Fialho, disse uma certa vez: se Deus quer mover você, Ele vai fazer isso retirando você com raiz, com tudo. Então quando Deus ele decide mover uma pessoa de uma situação, Ele vai tirar você dessa situação com raiz e tudo. Você já viu que existem pessoas que muitas vezes elas não conseguem se desvencilhar do passado? Elas ficam presas de alguma forma, elas se lembram do passado, elas olham para suas vidas e vira e mexe, o pé dela está lá no passado. Deus está dizendo para ela assim: olha, é tempo de você caminhar. Lembra, nós falamos de Lamentações, quero trazer à memória aquilo que há de me trazer esperança, não é? Falamos também que eu vou olhar para frente, de onde que me vem o socorro. Mas existem pessoas que elas não conseguem entender aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Deus já mudou o ciclo, Deus já entregou algo novo na mão dela, Deus já moveu a vida dela, mas ela continua em uma dependência de passado que faz com que ela sofra. E aí o apóstolo Paulo, ele precisa tomar uma decisão da vida dele. Ele precisa sair daquele lugar que para ele era comum, não é? E falar assim: olha, eu preciso sair desse passado e começar a viver aquilo que Deus tem para a minha vida, começar a esquecer-me daquilo que eu fiz lá atrás e começar a viver um novo momento na minha vida. Eu não sei se você já teve a curiosidade de ver nos Estados Unidos mudança de árvores. Já viram? Aquelas árvores que elas são grandes, que eles vão lá, a árvore é um trator, como se fosse um trator, ela faz um buraco grande assim, corta, são 4 conchas, e aí ele vai lá, corta, levanta aquela árvore com as raízes, não é dela, modifica ela de lugar e planta ela com a raiz e tudo em um novo lugar. Eu fico pensando a seguinte coisa: se você cortar apenas uma árvore no seu tronco e plantá-la no chão, na terra, em um buraco fundo, ela vai ficar verde por algum tempo, sim ou não? Sim, vai ficar verde. Por quê, pastor? Porque ela não vai morrer na hora, não é? Ela vai demorar um tempo para ela poder morrer. E por que ela vai morrer? Porque ela não tem raiz. O que a raiz faz? A raiz puxa da terra os nutrientes que lhe são necessários para que ela possa viver.
não é? Tira a água, tira o alimento. Já viram aquelas oliveiras em Israel de 3.000 anos, não é? 2.000 e não sei quantos anos, plantadas no mesmo lugar, destacadas no mesmo lugar, e não precisa que ninguém regue ela. A minha pergunta para você é: nós temos aqui na praça uma árvore muito grande, bem na frente da igreja. Alguém aqui já passou um dia com uma garrafinha com água e foi lá jogar no pezinho da árvore falando assim: olha, eu vou te dar um pouquinho de água? Alguém já fez isso, sim ou não? Não. Mas quem faz isso todas as vezes? O Senhor. Porque Ele manda a chuva. Ela só precisa de ter o que? As suas raízes. E eu não sei se você sabe ou não, mas uma árvore, para se sustentar acima, na altura que ela é, provavelmente as suas raízes sejam tão profundas quanto aquilo que está acima dela. É como os icebergs, né? Já viram que o pessoal geralmente fala assim: um iceberg tem 30 metros de altura, e uma pessoa fala: isso é só a ponta do iceberg. Por quê? Porque a maior parte dele se encontra onde? Embaixo. Não é? E geralmente nós fazemos essas analogias falando a respeito do que? De problemas, não é? Surge um problema, as pessoas falam assim: isso é só a ponta do iceberg. Ela está dizendo que tem muito mais coisa por baixo, tem muito mais coisa escondida do que a gente pensa. Então, quando nós começamos a olhar e pensarmos que o passado, não é? E nós falamos disso semana passada, sobre pessoas que estão presas no passado, estão com o seu corpo estão em um lugar, mas a cabeça está no passado. Citamos até Josué. Lembra que Josué viu um grande evento, e esse evento que Josué ele viu foi o que? A passagem do Mar Vermelho. E ele conseguiu passar com louvor. Por quê? Porque ele não ficou olhando para trás, mas ele olhava para frente. Ele olhava para aquilo que lhe dava esperança. Capítulo 3 de Lamentação, versículo de número 21, diz bem assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Esperança de auxílio pela misericórdia de Deus. A minha pergunta a você é: o que é que você tem trazido à sua memória que pode lhe dar esperança? A esperança de que Deus ele possa resolver a tua vida, a tua casa, o teu ministério, o teu casamento, a tua família, os teus filhos? Ou você tem olhado apenas ao problema que tem se fechado diante de você? O versículo de número 22 do capítulo 3 de Lamentações diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga comigo: as suas misericórdias não têm fim. Elas renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto nele esperarei. Então, queridos, quando nós tomamos uma decisão de nos esquecermos do nosso passado, daquilo que nos ofendeu de alguma forma, e começamos a viver um novo projeto de Deus para as nossas vidas, e nós confiamos no Senhor a ponto de permitirmos que o Senhor trabalhe na nossa vida, a nossa vida começa a ser mudada. Porque uma coisa é eu dizer que confio no Senhor, que creio que Deus vai transformar a minha vida, e a outra coisa é quando eu coloco a minha mão aonde Deus está agindo, entende? E eu não permito que Deus, Ele de fato conclua aquilo que Ele tem para concluir na minha vida. Eu vou lá, eu me meto, porque eu fico com dó. Ai, tadinho, ai meu Deus, se eu não me metesse, pastor, meu irmão, se você não parar de se meter naquilo que Deus está tratando, ninguém cresce dentro do processo. Nem você cresce, nem outras pessoas crescem, porque você impede que alguém possa progredir na fé, não é? E nem sempre você vai estar lá para poder socorrer essa pessoa. Parece pai e mãe, não é? Pai e mãe, quando vê o filho, quer ajudar, quer proteger o filho. Ah, não, meu filho não pode passar por isso, e o dia que você morrer, quem é que vai ajudar ele? Quando ele casar, que ele estiver morando sozinho, que ele sair de perto de você, quem é que vai ajudar ele? O dia que ele for fazer uma faculdade, que ele for morar no campus da faculdade. Ah, eu vou fazer um intercâmbio, vou para a Inglaterra, pastor, né? Senhor me abençoa, abençoa. Aí a mãe vai ficar: não, pelo amor de Deus, como é que vai ser? A Regiane, eu lembro muito da Regiane, né? Porque a Regiane, às vezes a gente falava: deixa o Bruno vir para a célula de ônibus. Deus me livre, meu filho não pode andar de ônibus. Meu filho não dá para andar de ônibus não. Eu falei: que é isso, menina? Deixa o Bruno andar de ônibus. Aí daqui a pouco o menino pega um avião e vai para
para onde que ele está mesmo? Para a Irlanda. Aí vai para a Irlanda, morar na Irlanda. Não andou de ônibus, andou de avião, viaja o mundo inteiro agora, não é? E a mãe, esse era o propósito, de ficar longe dela. Olha que coisa linda. Então, o que nós precisamos aprender, que nós precisamos permitir que algumas situações aconteçam na vida dos nossos filhos, ou mesmo das pessoas que estão ao nosso redor, para que elas possam crescer e o nome do Senhor venha a ser glorificado. Eu também falei a semana passada que existem feridas que precisam ser fechadas. Lembra? Eu disse que se nós não permitirmos que algumas feridas elas se fechem no nosso corpo, no nosso espírito, e nós ficarmos arrancando a casquinha, nós não conseguiremos de forma alguma ver o agir de Deus nas nossas vidas. Por quê? Porque ao invés de nós estarmos falando para o Senhor, Deus, cuida da minha vida, transforma, eu fico arrumando problema em cima de problema. Eu nem saro uma ferida, ainda está com casca, eu estou querendo arrumar outra, entende? E aí você não consegue. Lembra de Jó? A Bíblia fala que ele se raspava com cacos de telha para tirar as suas cascas, para arrancar aquela ferida de tanto que coçava ele. A mulher dele olha para ele e fala assim, olha, amaldiçoa o teu Deus e morre. E ele olha para aquela mulher e fala bem assim, olha, falas como uma louca. Confiaste em Deus nas bênçãos e não confiaremos na provação. Por quê? Porque é dentro da provação que Deus ele vai fortalecer a tua vida e fazer com que você alcance aquilo que Ele tem para a tua vida. Mas é necessário que você de fato possa colocar diante do Senhor. Eu queria que você fechasse os teus olhos agora, sentado no teu coração, sentado na tua cadeira, na verdade, coloque a mão no teu coração e faça uma oração comigo. Diga assim, Senhor, eu declaro que dependo do Senhor e de suas fortes mãos. Confesso que já tentei de todas as formas me mudar, tirar de dentro de mim coisas que eu não quero mais, porém elas insistem em nascer, em voltar. Mas hoje coloco tudo isto diante do teu altar e em suas mãos, para que eu não consiga mais mexer naquilo que eu te entreguei. Então nesse momento, faça algo novo em mim, e que possa florescer o seu jardim em mim, de maneira que eu possa começar a produzir para o Senhor e no Senhor, em nome de Jesus. Amém. É isso. Nós precisamos declarar que existem coisas que estão nas nossas vidas que nós precisamos colocar diante do altar, que nós precisamos colocar diante do Senhor, para que Deus ele transforme as nossas vidas e o nome dele venha a ser glorificado e exaltado. Nós precisamos colocar diante do Senhor as nossas vidas, a ponto de que o Senhor trabalhe, governe, modifique a nossa história e o nome dele venha a ser engrandecido e exaltado. Quando você está cheio do Espírito Santo, você está preparado para o processo. Olhe para o irmão que está ao seu lado e diga assim: você cheio do Espírito Santo está preparado para o processo que Deus tem para a tua vida. Atos capítulo 6, versículo de número 8, diz assim: Estevão, cheio da graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos Cilícia, e os da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido estes homens proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Existem momentos da sua vida que você, meu irmão, não vai ter nada errado. Sabe o que é nada errado? Você vai buscar uma análise da tua vida e você vai falar assim: Senhor, eu não estou fazendo nada errado, eu tenho certeza.
Eu estou tentando caminhar debaixo da luz do Teu Espírito. Eu estou tentando fazer de alguma forma a coisa acontecer, andar. Mas eu não sei o porquê que as coisas estão sendo assim. Por que está acontecendo isso? E aí lá em Eclesiastes, capítulo de número 12, está escrito assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho prazer nele. E o versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. O verbo voltar, ele fala a respeito de destino. Ele fala a respeito de caminho, de onde iremos, para onde iremos. Por exemplo, você veio até a igreja, mas você voltará à sua casa. Então aqui não é o seu destino, aqui é um trânsito, é um lugar onde você está de passagem, é igual à terra. Você está de passagem, mas o seu destino é o céu, amém? O seu destino é um lugar onde a eternidade o alcançará, e o nome de Deus será glorificado sobre a tua vida, para que o nome dele venha a ser engrandecido. Nas mais duras provas, queridos, em que somos submetidos, se nós fixarmos os nossos olhos aos céus, naquilo que Deus quer nos ensinar, nós teremos experiência com o céu. Quando você enxerga apenas as coisas que são da terra, você não consegue ver uma perspectiva de mudança. Você olha para a terra, você olha para o problema que você está vivendo, e aí você diz assim: Deus, eu não sei o que é que vai acontecer, eu não sei como é que vai mudar. Já bateu esse desespero na tua vida? De você muitas vezes olhar para uma situação que você está vivendo e falar assim: Deus, como é que será que o Senhor vai mudar isso? Como é que o Senhor poderá transformar essa situação? E aí você não consegue permitir que Deus ele te auxilie. Por quê? Porque você está focado no problema. E quando nós estamos olhando para o problema, nós não conseguimos enxergar nada. Mas quando nós estamos cheios do Espírito Santo, Deus começa a trabalhar na nossa vida. E a palavra que eu tenho para a tua vida nessa noite é que você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. É que você vai sair daqui, não da maneira que você entrou, olhando para o problema que você está enfrentando, mas você poderá entrar na tua casa nessa semana, não é? Dizendo assim: eu estou cheio do Espírito Santo. E por mais que o problema ele venha sobre a tua vida, você vai poder olhar e falar assim: Senhor, eu estou cheio do teu Espírito Santo, e esse problema não vai me abalar, porque eu sei que o Senhor é a resposta na minha vida, e o teu nome vai ser glorificado. Raiz de amargura é algo que brota, e que se nós não tomarmos cuidado, meu irmão, ela volta, ela nasce de novo. Você já arrancou mato de um lugar, e aí parece que fica limpinho. Quando é depois de uma semana, choveu, dá uma semana, começa a nascer de novo, não é? E você fala: gente, eu já limpei esse lugar, arranquei, parece que arranquei com raiz e tudo. Por que que nasce? Porque dentro da terra ainda ficam raízes. E são essas raízes que nós não vemos, que nós não identificamos, que se não tomarmos cuidado, elas começam a nascer de novo. E quando pensamos que não, elas já floresceram. Elas começam a criar um campo verdejante, parece até um campo verdejante, mas na verdade é um campo de perdição. Atos capítulo 7, o versículo 54 diz assim: ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração, ouvindo o que? A palavra de Deus, e rilhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos. Por que Estevão viu os céus abertos? Pergunta para mim: por que, pastor? Porque ele estava olhando para o céu. Tem gente que não vê estrela no céu. Ontem à noite, sexta-feira, nós saímos da escola de Samuel, e eu tenho mania de olhar para o céu, né? Eu tenho mania mesmo de ficar olhando para o céu. Eram 6h15 da noite. Alguém já viu arco-íris 6h15 da noite? Já viram? Não? Nós olhamos para o céu, e eis que estava posto um arco-íris maravilhoso na escuridão. Existiam momentos em que o céu fazia buracos com as nuvens, estavam mais claros, mas um grande arco, meu irmão, se formou no céu. Nós fotografamos.
E foi a primeira vez que eu pude ver o arco diante do céu escurecido. E a pastora olhou para aquele céu e falou assim: é a lembrança de Deus, a aliança de Deus com o seu povo. Ah, pastor, o que o senhor quer dizer? Que Deus tem uma aliança com você, mesmo em dias escuros, mesmo em dias em que você olhe para a tua vida e diga assim: arco-íris é coisa de dia. Aí Deus olha para você e fala assim: a minha aliança é tempo com você, no tempo de noite, tempo de dia, aonde você enxerga, aonde você não enxerga, quando você vê, quando você não vê, quando você percebe ou não, a aliança está com você e o nome dele é glorificado. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e, unânimes, arremeteram contra ele, e lançando-o fora da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, e apedrejaram Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Imagina um homem passando por um processo de morte. Era um processo onde ele estava sendo apedrejado, e não era porque ele estava fazendo alguma coisa de ruim, não. Era porque ele falava com ousadia da palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer em João capítulo 16, versículo 2 e 3, se eu não me engano, que quando vos apedrejassem, quando vocês fossem expulsos das sinagogas, quando vos matassem, por amor ao nome do Senhor, que nós seríamos tidos como bem-aventurados. E muitas vezes nós estamos olhando para as nossas vidas e nós não queremos sofrer nenhum tipo de processo. Os dias são maus, nós estamos findando a nossa estadia nessa terra. Está chegando o dia de nós podermos nos encontrar, queridos, com o Senhor e o nome dele ser glorificado. Essa semana nós tivemos a triste notícia de um pastor, amigo nosso, pastor Adilton, que morreu, nós nem ficamos sabendo, 58 anos de idade. Teve um infarto fulminante e se encontrou com o Senhor. Eu creio que para ele foi um tempo bom, porque era um homem de Deus, um homem que servia ao Senhor. Mas imagina, 58 anos de idade, jovem ainda, garoto, não é? Começando a ter uma vida, começando a ter experiências, e no melhor momento de aproveitar as experiências, ele de repente tem um mal súbito e ele parte. Então até a morte de Estevão, os primeiros cristãos serviam ao Senhor ligados ao judaísmo. Era igual a mim, meu irmão, quando era da antiga igreja. Eu estava em um novo tempo, porém fazendo as coisas antigas. Estava começando a viver algo novo de Deus, mas colocando vinho novo em odre velho. Eu me lembro que quando Deus começou a transformar a minha vida, que nós fizemos uma reunião com o pessoal da nossa igreja, nós éramos da Assembleia de Deus, onde mulher não podia subir no altar para nem varrer, barba não podia de forma alguma, era uma doutrina muito apertada, e de repente Deus começou a me dar revelações a respeito de como seria o novo momento da igreja. Eu via um grande campo, nós a igreja fazendo retiro, um encontro com Deus, e algumas mudanças, e eu olhava para aquilo e eu falava assim: mas como é que é isso? Deve ser uma vigília pentecostal, a gente no manto, pulando, faz churrasco de dia, e à noite a gente faz o culto, piscina. Eu não entendia o que é que Deus estava me dizendo, porque quando nós estamos acostumados a viver no nosso passado, quando Deus ele deseja trazer algo novo para as nossas vidas, nós não conseguimos aderir facilmente, sim ou não? Você olha e você fala assim: não, mas eu aprendi dessa forma. As pessoas olhavam para a minha vida e falavam assim: não, você está doido, você está afastado, não é possível. Como é que você fez isso? Mas isso tudo era o quê? Era o velho, colocando vinho novo em odre velho. E por conta das minhas decisões eu machuquei pessoas, pois eu pensava que Deus não era comigo. Outras pessoas me machucavam, entende? Então, não somos apenas nós quem somos feridos em mudanças. Nós também ferimos pessoas, nós também machucamos pessoas. Mas só que nós somos tão egoístas que nós não pensamos nas pessoas a quem machucamos em algum tempo.
Nós olhamos apenas para as nossas vidas. Ah, Senhor, fulano me feriu. Estou tão triste porque é isso que aconteceu. Mas e no teu processo de mudança? Quantas pessoas você feriu e você nunca parou para pedir perdão? Eu sei que algumas pessoas talvez tenham saído da igreja machucadas comigo, com a pastora talvez, não é? Mas quantas pessoas que machucaram-nos e foram embora e também nunca vieram? Talvez nós machucamos um ou outro, né? Talvez muito menos do que aqueles que saíram nos ferindo. E está tudo certo, está tudo bem, porque Deus ele quer afinal tratar o nosso caráter, alinhar a nossa vida. E é isso de fato que importa. Dentro da fidelidade, dentro da lealdade, de um coração de pessoas que servem a Deus, nós temos que aproveitar oportunidades. E as oportunidades, elas servem para nos impulsionar. Se você não aproveita a oportunidade que Deus está te dando, vai chegar uma hora que talvez ela saia de perto de você e você não consiga entender o porquê que as coisas estão demorando para a tua vida, não é? Então, não é possível viver o novo de Deus se você não permitir Deus tirar as suas raízes de rejeição, as suas raízes de amargura, as suas raízes de decepção. Porque uma pessoa decepcionada, ela sempre está armada contra qualquer situação que aparenta ser igual. A pessoa viveu um casamento lá atrás que não deu certo, ela entra em um casamento novo, ou um namoro novo. Quando a pessoa solta uma palavra que é igual àquilo do passado, ela já se arma, mas já sei, já vivi essa história, já sei como é que é. E aí ela traz aquele relacionamento antigo, tóxico, para dentro de um relacionamento novo que não tem nada a ver. A pessoa nem sabe quem é a outra pessoa, mas por conta de uma coisa, ela contamina o ambiente que ela está vivendo. Então nós precisamos entender que raízes de amargura e de rejeição, elas podem voltar se elas não forem tratadas de uma forma eficiente. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 22, versículo 1, diz assim: Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Então Davi estava sendo perseguido por Saul, e agora ele foge da presença de Saul e ele entra em uma caverna. Diga comigo, caverna de Adulão. Olha só o que é que tinha dentro dessa caverna de Adulão. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam-se em aperto, todo homem endividado, os amargurados de espírito, e ele se fez chefes deles, e eram com ele uns 400 homens. Então Davi, ele olha para a vida dele, porque ele é um cara cheio do Espírito Santo, e ele não se importa com as pessoas que vão se chegar a ele, porque ele sabe que ele não vai ficar ouvindo conversa fiada. Ele tem um discernimento dentro do teu espírito, que é o de transformar pessoas, de transformar vidas. E é isso que Davi começa a fazer agora. Ele começa a pegar essas pessoas que estão amarguradas, pessoas que estão passando por um processo, e começa a ajudá-los, a esses homens se tornarem heróis, valentes de guerra. Diga comigo assim, valentes de guerra. Talvez quando você chegou no Evangelho, quando você entrou aqui, você era uma pessoa dessa, amargurada de espírito, endividada, toda enrolada, mas o Senhor está dizendo para você assim: eu estou formando em você um valente de guerra. Não, eu vou te dar a oportunidade de você adorar o nome dele de novo. Talvez quando você entrou aqui, você era uma pessoa amargurada, endividada, com raiz de amargura, mas o Senhor está dizendo que Ele está te levantando com alegria e força no Espírito, para que você seja um valente do Senhor, e o nome dEle venha a ser glorificado. Davi ajuda esses homens a se tornarem pessoas importantes. Eles deixaram de ser quem foram, para se tornarem os valentes de Davi. De rejeitados, agora a heróis de guerra. Mas para que você tenha certeza, meu irmão, de que essas amarguras, elas sempre querem voltar, se não tirarmos as raízes, então nós devemos constantemente fazer
manutenção no templo. Se você não fizer uma averiguação dentro do teu coração, por mais que você esteja cheio do Espírito Santo, essa raiz de amargura ela vai tentar brotar no teu coração e fazer com que você não consiga continuar no projeto de Deus. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é a seguinte: o que é que tem te afastado? O que é que tem feito com que você dê um passo à frente e dê 3 passos para trás? Dê um para frente e dê mais 3 para trás. O que é que tem feito com que você volte ao seu passado, quando Deus na verdade quer que você levante teus olhos e prossiga para o alvo, que é o Senhor? 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao 3º dia a Ziclague, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclague e ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz até não terem mais forças para chorar. Então Davi, ele era um cara que ele estruturou um exército poderoso. Diga assim: exército poderoso. Mas não quer dizer que um exército poderoso às vezes não possa ser saqueado, que ele não possa sofrer algum tipo de ataque, e aparentemente esse ataque que esse exército forte está sofrendo, ele não possa parecer que está tendo uma perda de verdade. Então muitas vezes não é porque você está tendo uma perda que você está perdendo. Às vezes Deus está permitindo que dentro daquilo que você está perdendo, você se fortaleça mais com as pessoas que estão caminhando com você, para que o nome dele venha a ser glorificado. Agora depende de como que você consegue enxergar aquilo que está acontecendo. Porque olha só o que acontece: Davi forma esses homens, que eram os endividados, amargurados de espírito na caverna de Adulão. Ninguém queria saber deles. Davi faz com que eles sejam um grande time, homens valentes que agora servem ao rei Davi, porque Saul é deposto, Davi assume. Quem que assume o governo junto com Davi? Esses homens, aqueles que eram endividados, aqueles que eram amargurados. Agora eles são os chefes do exército de Davi. Versículo de número 4: então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais força para chorar. É pecado chorar? Não. Lembra que eu falei para você a semana passada que chorar não é sinônimo de fraqueza. Chorar é sinônimo de humanidade. Diga comigo: humanidade. Nós não choramos só porque somos fracos ou porque fracassamos. Nós choramos porque somos humanos, porque nós temos perdas, nós nos compadecemos, às vezes nos ferem, não é? Aquilo que nós estamos passando, e eu não vou chorar? Eu tenho que ser forte o tempo todo? Não posso me desesperar? A Bíblia diz: choraram até não terem mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Aionoã, a Jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou. Diga comigo: se angustiou. Pois o povo falava, o povo que falava era um povo que andava com ele, os seus valentes. Não era o povo da cidade, porque o da cidade foi todo mundo levado cativo. O povo falava de apedrejá-lo, porque estavam todos em amargura. Diga comigo: amargura. Angústia é diferente de amargura. Angústia é algo que ela pode brotar na sua carne. A amargura é algo que nasce no espírito. E tudo aquilo que é do espírito, se você não tomar cuidado, ele pode te abater a um ponto de deixar você louco.
ponto de deixar você desesperado de uma forma que você não encontra saída para a tua vida. Enquanto Davi estava em amargura, buscando uma solução, o povo estava amargurado, pensando em matá-lo. Agora me responda uma coisa: se o povo tivesse matado Davi, eles resolveriam o problema, sim ou não? Não, porque eles precisavam de uma estratégia. E olha como continua o texto, versículo 6 do capítulo 30 de 1 Samuel. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Porém Davi, diga comigo, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite. Eu quero dizer para você que Deus te trouxe aqui nessa noite para poder dizer que Ele vai te reanimar na tua luta. Eu quero dizer para você que você não perdeu essa guerra, que você não perdeu essa peleja, e que o Senhor está lutando por você, que o Senhor está pelejando por você. Queridos, aqueles homens eram tidos como nadas, esquecidos pela sociedade, escondidos em uma caverna, endividados, amargurados. E pense comigo, quer conhecer e andar com alguém que não consegue ver uma saída para nada, meu irmão, é difícil. Eu não sei se você já viu uma pessoa que você fala assim, olha, vamos fazer tal coisa, aí a pessoa fala para você, não dá certo. Vamos tomar água? Não dá certo. Vamos fazer? Não dá certo. Esses dias eu fui tomar uma injeção. O Samuel, ele comeu muito, tal, passou mal, né? Estava vomitando e deu um desarranjo intestinal nele. E aí nós fomos no médico e eu estava com algumas dores naquela segunda-feira. Aí passei com a médica crente, batista, me atendeu, uma bênção ela. Mas a enfermeira que me atendeu, ela parecia que ela era do inferno. Eu falei até para a dona Tina, eu falei, ô saudade da Josi. Meu irmão, a mulher parecia que o Satanás, Deus que livre ela, né? Que estava na mão dela. Ela pegou assim, ela nem falou para baixar a calça para tomar injeção. Ela, entra aqui, aí eu entrei. Aí eu levantei. Eu falei, vou dar uma ribada, né, para ver se ela acha alguma coisa. Meu irmão, ela pegou assim, ela fez assim. Eu falei, meu Deus, eu fiz assim, eu falei, ai, diacho. Aí ela não estava contente, falou, tem outra do outro lado. Eu falei, meu Deus, saí de lá assim, ó. Falei, praga. Falei, saudade da Josi. Quem já tomou injeção com a Josi aqui? Ela não tem a mão boa, meu irmão? Eu acho. Ó, quantos acham que a Josi tem a mão boa? Vamos ver, vamos fazer uma votação, Batista aqui. Quem acha que ela não tem a mão boa? Levanta a mão. Só dois, o filho dela e a pastora. Ganhamos, Josi. Teve um dia, presta atenção aqui no pastor, ó. Teve um dia que eu fui tomar uma injeção com a Josi, que eu saí de lá do hospital, falei assim, rapaz, a Josi mentiu, ela não me deu injeção não. Eu falei, ela me enganou. Eu falei assim, eu não sei o que de acha ela fez, mas ela falou, nem senti a agulha furar. Eu falei assim, não é possível, ela não me furou não. Eu só sei e acreditei que ela me deu essa injeção, porque quando eu fui tomar um banho, ela tinha botado um algodão e tinha sangue no algodão. Eu falei, rapaz, ela me furou mesmo. Mas a mão dela é tão boa para a injeção, para mim, que eu não senti. Não, Paulinho? É que você faz raiva para ela. São os dois que fazem raiva para a Josi, ela desconta. Vamos mostrar, vem aqui, pastora, rapidinho, vem aqui, por favor, vem aqui, Paulinho. Vamos mostrar os dois que fazem raiva para a Josi. Vem aqui. Explica. Olha para lá, para eles te verem. Para pegar minha veia, e aí ela não conseguia pegar. Eu falei, não, Josi, não, melhor você chamar outra enfermeira. Ela chamou outra.
E você, Paulinho, conta a tua experiência de quase morte. Geralmente quando eu vou no posto eu peço pra ser humilhado. Ah, é? Ó, mas vocês viram que é o seguinte, nós temos quantas pessoas? Levanta a mão na igreja. Levanta a mão, quem já tomou injeção cajosa e achou bom? Hã? Vacina, tomou, ó lá, um monte aqui, ó. Mas ela é igual assim, porque ela agiliza tudo, né, Paulinho, pra gente. Ó, tá se redimindo, viu, Josi? A da próxima você não precisa fazer que nem a mulher lá, não. Meu irmão, eu saí de lá do posto parecendo cadeirudo. Lembra daquela novela que tinha um cadeirudo que o bicho andava assim todo encurvado assim? Parecia eu. Eu falei, diacho, rapaz, que essa mulher... Quase que ela pegou meu pulmão. Se a agulha fosse mais grande um pouquinho, ela furava, que atravessava. Dava pra fazer até uma lipoaspiração. Se fosse na barriga, ela fazia assim, ó, arrancava a gordura, saía de lá trincado. Eu falei, gente, que mão é essa, pelo amor de Deus? Então existem pessoas que Deus ele quer tratar com você com a mãozinha da Josi. E existe gente que está sendo tratada que nem eu fui com a mão da outra enfermeira. Diga ai, ai, ai. Sabe qual a diferença entre as mãos? Só aquilo que aconteceu, o peso. Por quê? O efeito do remédio é o mesmo. Dói a aplicação, mas o efeito final é igual. Então talvez na tua vida esteja doendo o processo, mas o final vai ter cura para a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. Aqueles homens que estavam tidos como nada, esquecidos pela sociedade, esquecidos em uma caverna, endividados, amargurados, eles começam agora a ter uma vida com Deus. E Davi começa a ensinar. Davi levanta esses homens com grande autoridade e os faz confiar em Deus através das lutas. São as lutas, meu irmão, que vão amadurecer você. São as lutas que farão com que você decida bem, com que os novos ciclos que se iniciarem na sua vida, eles sejam ciclos aonde você não repetirá aquilo que você já fez, aonde você não buscará no seu passado aquilo que você já buscou. Porque muitas vezes nós estamos no futuro, mas presos ao passado. Nós cortamos a grama superficialmente, mas não percebemos que ela está crescendo de novo. E hoje é um dia, não é, que Deus escolheu para transformar a tua vida. Bastou um descuido daquele povo em Ziclague, e o diabo lançou sementes de amargura no coração de todos aqueles homens. Nós vamos matar líderes, e existem várias formas de nós fazermos isso. Nós podemos de fato matar, podemos abandonar pessoas que nos ajudaram, por termos permitido o inimigo semear uma semente de dúvida no nosso coração. A ingratidão é a pior desgraça na vida de uma pessoa. É quando a pessoa ela está passando fome, suja, maltratada, você arruma, ajusta, faz aquela pessoa ficar toda bonitinha, cheirosa. Aí de repente aquela pessoa ela olha para você e ela acha que ela já é mais. E até pode ser. Jesus um dia, João capítulo de número 13, ele está servindo a ceia e existe uma confusão, de uma discussão entre os seus discípulos. Quem é maior, quem é isso, quem é aquilo. E aí Jesus tira a veste, coloca uma toalha, se cinge com uma toalha, pega uma bacia com água e começa a lavar os pés dos discípulos. E ele diz, quem sou eu? E eles falam, tu és o mestre. Ele falou, disseste bem. O servo não pode ser maior do que o seu senhor. Mas eu quero ensinar algo para você, que é quando você se humilha, que as coisas vão acontecer na tua vida. Existem pessoas que elas, para serem grandes, elas precisam desprezar alguém. Elas precisam humilhar alguém. Elas precisam mostrar que elas são, eu sou o chefe, eu mando. E hoje ninguém mais está nessa pegada, né? Hoje as pessoas elas vivem uma vida de fato de liberdade. Até existe uma certa libertinagem,
mas de uma liberdade no espírito. De não é a pressão que eu dou, mas é o Espírito que habita em mim, que faz com que a abundância alcance a tua vida e transforme a tua vida. Hoje é o dia escolhido pelo Senhor, para poder transformar a tua vida, meu irmão. Para poder fazer com que você possa alcançar em Deus uma transformação. Eu quero orar com você, se coloque de pé. Nós vamos orar, e nós vamos fazer trios, mas você vai se movimentar na igreja, porque você vai profetizar na vida de alguém. Nós vamos fazer duplas, ao invés de trio. Você vai escolher uma pessoa do outro lado, e você vai orar por alguém. Se porventura alguém ficar sozinho, você vai orar com essa pessoa, vai trazer essa pessoa e faz trio, tá bom? Mas pode escolher alguém, escolha alguém para orar. Põe um fundo, Paulinho, para nós podemos orar. Escolha uma pessoa, ore por essa pessoa. Ore por alguém que você talvez não tenha intimidade, por alguém que você ainda não se conectou. Ore por alguém. Ore por alguém. Se você não conseguiu se conectar com ninguém, ore por alguém, Miguel. Deixa sua mãe, ore por alguém. Deixa sua mãe orar por outra pessoa, ore por alguém. Escolha uma pessoa. Tiago e Samuel, orem um pelo outro. Arthur, vem aqui aos três, ó. Arthur, Miguel e Samuel. Arthur, vem pra frente aqui, ora com os dois aqui, ó. Pega na mão os três. Orem. Samuel, solta esse tablet, ora. Tem alguém que está sozinho? Tem alguém que ainda não encontrou uma pessoa para orar? Todos estão orando? Eu quero que você pegue na mão dessa pessoa. Não quero que você abrace. Eu quero que você pegue na mão. E eu quero que você feche seus olhos agora e permita que o Espírito Santo comece agora a manifestar na tua vida agora. Se coloque de pé os três aqui, ó, na frente. Tiago, Samuel e Arthur. Fique de pé os três. Fique aqui, ó. Ali, ó, do outro lado de lá. Fiquem ali na frente. Peguem a mão os três. Façam um círculo. E orem um pelos outros. E eu quero pedir a você agora que você permita que o Espírito Santo possa começar a trabalhar na tua vida. E comece agora, meu irmão, a manifestar o dom da profecia na tua vida. Comece agora a manifestar o dom profético do Espírito Santo sobre a tua vida. Comece agora a orar e a declarar uma bênção sobre a vida desse irmão. Peça ao Espírito Santo para te revelar aquilo que é necessário para a vida desse irmão, dessa irmã. Comece agora a ter o discernimento no teu espírito daquilo que é necessário para que você possa orar por essa pessoa, por esse irmão, por essa irmã. Vai orando, vai pedindo ao Senhor revelação, vai pedindo ao Senhor transformação, vai pedindo ao Senhor agora, para que Deus possa revelar a você o estado do coração dessa pessoa. Vai profetizando na vida dele, vai profetizando na vida dela, vai chamando a existência na vida dele, na vida dela agora, aquilo que é necessário para que ela possa alcançar. Seja a boca de Deus agora, Pai. Revela na vida desse homem, dessa mulher, Senhor. Revela tudo aquilo, o que é necessário para que eles possam, Senhor Deus querido e eterno, estar recebendo do Senhor, meu Pai, a transformação. Começa agora, meu Pai, a movimentar os teus filhos, Senhor, de uma forma especial. Começa agora, Senhor, a movimentar o coração dos teus filhos, Senhor, de uma forma especial, para que eles possam, Senhor, trazer declaração de paz, declaração de alegria. Vem, Espírito Santo, sobre a vida dos teus filhos agora. Começa a batizar os teus filhos com o Espírito Santo agora. Começa a movimentar os teus filhos agora. Espírito da revelação, vem sobre os teus filhos, vem. Vem, Senhor, vem renovando, vem trazendo, meu Pai, vem movimentando a vida de cada um deles agora. Vai tirando, ó Deus, toda raiz de amargura, toda raiz de rejeição,
Todo espírito que não te louva, sai agora. É uma ordem. Nós damos uma ordem em o nome de Jesus Cristo de Nazaré agora, para que o Senhor possa fazer algo especial na vida dos teus filhos. Meu Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir ao Senhor agora, Espírito Santo, começa através dessa limpeza agora, a batizar com o Espírito Santo. Começa agora a encher do Espírito Santo agora. Vai batizando, Espírito Santo. Vai batizando os teus filhos agora. Vai enchendo do Espírito Santo agora. Vai renovando agora a promessa. Vai renovando agora a promessa. Vai enchendo eles, ó Pai. Vai trazendo paz. Vai trazendo cura. Vem trazendo alegria. Vem movimentando, ó Deus, a vida da tua igreja, para que o teu nome venha a ser glorificado. Senhor, eu quero profetizar sobre a igreja. Palavra de sabedoria, revelação do teu Espírito Santo. Eu quero declarar sobre a tua igreja, Senhor, enquanto eles oram, eu declaro a cura, que não haverá enfermidade que permanecerá, não haverá espíritos de trevas que permanecerão sobre a vida dessas pessoas, os que nos assistem nas suas casas. Eu profetizo agora, coloca um anjo aí do lado dessa pessoa, Senhor, e começa agora a manifestar o teu poder, Senhor, de uma maneira especial. Começa agora, Senhor, a tocar essa pessoa agora, que está nos assistindo pelo YouTube, e começa a tocá-la agora, de uma maneira especial. Espírito de Deus, vem, Senhor, sobre as nossas vidas, transforma o nosso coração. Nós estamos vivendo tempos de angústias, tempos difíceis, tempos em que nós cremos que o Senhor fará na nossa vida, Pai. Abençoe aquele irmão que não pôde estar aqui, aquela irmã. Abençoe a tua igreja de uma forma geral. Começa agora a alcançar os nossos irmãos, Senhor, que estão aqui, os vizinhos da esquerda, da direita. Começa a alcançar os nossos irmãos que estão na praça. Começa a alcançar as pessoas que estão endividadas, as pessoas que não têm saída. Comece a alcançá-las. Senhor, faça com que haja uma transformação. Faça com que haja um mover sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa hora, para que o teu nome venha a ser glorificado. Se houve uma palavra que não agradou o teu Espírito Santo, nós te pedimos perdão agora. E pedimos ao Senhor que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Senhor, que apenas o Senhor, e que apenas no Senhor, nós possamos ter a nossa vida transformada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Dê um abraço nessa pessoa, se puder. Quem sentiu a presença de Deus aqui nesse lugar? Quem sentiu a presença de Deus? Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida. E eu quero dizer a você que Deus está escrevendo uma nova história sobre a sua casa. Deus está te levantando com dons proféticos, para que o nome dele venha a ser glorificado. Deus está fazendo algo novo na tua casa, na tua vida, em nome de Jesus. Tem alguém nessa noite que está aqui na igreja, que deseja fazer um concerto com o Senhor, que quer entregar a sua vida a Jesus, e que quer falar assim: Senhor, eu de alguma forma, eu me afastei. Lembram das dracmas perdidas? A mulher perdeu as dracmas na onde? Dentro de casa. Muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa. Não é porque pecamos só. Ninguém desvia só porque peca. A pessoa às vezes desvia por conta das lutas. Ela desvia por conta das dificuldades. Ela desvia porque ela para de orar. Ela desvia porque ela fala mal. E ela se perde em algum momento estando na casa. E a Bíblia diz que aquela mulher varreu
diligentemente até encontrar aquelas dracmas. E quando ela encontrou aquelas dracmas, ela fez uma grande festa. Deus, Ele quer celebrar uma festa nessa noite, nesse lugar. Tem alguém nessa noite que se sente nessa condição de que precisa retornar aos caminhos? Nós queremos louvar a Deus. Aplauda Jesus, meu irmão. Tem mais alguém nessa noite que quer se alinhar com o Senhor, que quer voltar de alguma forma, de algum momento? Você aplauda o Senhor, meu irmão. Tem mais alguém nessa noite que quer alinhar a sua vida? Vem mais para frente, minha irmã. Tem mais alguém nessa noite que deseja sair do seu lugar e falar assim: Deus, de alguma forma eu me perdi na caminhada e eu quero entregar a minha vida para o Senhor mais uma vez. Eu quero que o Senhor possa transformar a minha vida. Tem mais alguém nessa noite que quer romper, meu irmão, um novo ciclo na tua vida, que quer arrancar essas raízes de amargura que tem feito com que você não consiga caminhar, porque Deus quer transformar a tua vida? Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem. Aplauda Jesus. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para o Senhor, que se perdeu em algum momento, que se perdeu de alguma forma e deseja estar de novo nessa família maravilhosa que é a família do reino? Talvez vocês voltou à caverna de Adulão e encontra-se amargurado, endividado, com o coração receoso, e o Espírito Santo quer mudar a tua vida. Tem mais alguém nessa noite que quer tomar essa decisão de fé, de sair do seu lugar e dizer assim: Senhor, eu quero mais uma vez voltar ao jardim, voltar ao começo de tudo? Tem mais alguém? Eu quero orar por você. Em nome do Pai, se essa palavra falou com você, sai do teu lugar e vem para cá, porque nós queremos orar por você. Sai do teu lugar. Em nome do Filho, sai do teu lugar e vem até aqui, porque nós vamos orar por você e o nome do Senhor vai ser glorificado. Em nome do Espírito Santo, se tem mais alguém que entende que se perdeu dentro da casa, hoje o Senhor está varrendo com vassoura de fogo e batendo revista na casa, para que Ele possa te achar mais uma vez. Tem mais alguém? Sai do teu lugar e vem. Deus está falando com mais pessoas nesse lugar, eu tenho certeza. Amém. Nós vamos orar. Levantem as suas mãos. Digam assim comigo: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida diante do teu altar. Eu renuncio ao meu passado, às raízes que me prendiam, que me levaram a me perder dentro de casa. E hoje eu declaro com o meu coração que eu volto a confiar no Senhor. E eu coloco a minha vida no teu altar de uma forma que eu não possa mais tirar das tuas mãos a minha vida. Então transforma a minha vida e reescreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Pai, eu concordo com a oração das tuas filhas e eu oro por elas, desligando-as de toda a raiz de amargura e ligando-as ao reino da tua luz, para que o teu nome venha a ser exaltado, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Que o teu Espírito Santo, Senhor, venha nesse lugar, transformando a vida de cada uma das tuas filhas, fortalecendo, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado. Que o teu Espírito Santo possa movê-las, arrancar todas as raízes do passado e plantá-las em uma terra fértil, que é o teu altar, para que o teu nome venha a ser exaltado. Eu quero convidar vocês a subirem aqui ao altar. Ato profético, subam. Aleluia. Essa é uma nova terra que Deus está plantando vocês. Olhem para aquele lugar. Vocês são bem-vindos à nossa família. Em nome de Jesus. Amém.
Aplauda ao Senhor, parabéns pela decisão. Deus abençoe, Deus abençoe. Parabéns pela decisão. Sentem aqui na